Bom dia, gente! Boa terça-feira para vocês. Hoje eu confesso que eu tô com um pouquinho de sono ainda, você acredita? Esse tempo dá vontade da gente continuar dormindo, né? Mas aqui estamos, firmes e fortes, né? Vencendo aí a nossa vontade de ficar mais tempo na cama. Bom dia, tia Berna. Tava comentando que nesse friozinho é um pouco mais difícil sair da cama, né? Mas aqui estamos nós para estudar a palavra, para aprender um pouco. E eu confesso que eu tô muito impactada ainda com a live de ontem à noite. Eu não sei se vocês conseguiram participar, mas eu fiquei até o final e foi tão tremendo, tão poderoso. A gente teve um testemunho de cura. Depois, se vocês quiserem ver, tá lá no nosso stories, né? A gente compartilhou o testemunho da Vivian, que foi curada, que tá impactada e que nós também estamos impactados, né? Nós também ficamos impactados quando a gente vê o milagre assim tão de pertinho, é tão bom, né? Glória a Deus por isso. Então depois vocês conferem lá, para vocês passem nos stories e deem uma olhadinha para vocês verem. Hoje a gente vai estudar um salmo que é bem comprido, tá? Mas a gente vai dar uma resumida aqui para a gente conseguir contemplar o assunto inteiro. Mas antes de tudo, vamos orar pedindo para que o Senhor nos direcione nesse tempo, né? E nos guie e abra a nossa mente e nos permita mesmo trazer aplicações, né, desse salmo para a nossa vida. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estarmos contigo novamente. Obrigada por mais essa manhã que o Senhor preparou para nós. Obrigada por nos despertar. Obrigada, Senhor, porque temos esse privilégio de falar contigo, de ouvir a tua voz, de entender o que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te agradecemos por essa oportunidade. E nós clamamos também, Senhor, que a gente consiga ir além das linhas que os nossos olhos são capazes de ver. Nos permita ir nas entrelinhas, nos permita entender e nos aprofundar mesmo no teu conhecimento, nos teus ensinamentos e na verdade que você deseja apresentar para nós. Nos abençoe nesse tempo de estudo, seja conosco, abra nossa mente no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tia Berna, tá indo pra sala de cirurgia, o que aconteceu? Me fala, vamos orar por você antes de você ir. Tenta escrever aí rapidinho. Bom dia, Gabi, dessa vez sou você. Tem um desafio aí pra você cumprir, hein? Depois você me conta. Tia Berna, se você conseguir escrever, escreva aí rapidinho, porque a gente ora por você especificamente antes de você ir. Veja se consegue. Vou aguardar só um pouquinho, tá, gente? Antes de dar continuidade aqui, tá? E se ela não conseguir escrever, a gente ora geral. Geralzão. Em nome de Jesus, vamos orar por você, para você ir cheia da presença do Espírito Santo. Declaro médicos guiados pela voz do Espírito Santo. Está no hospital. Vamos orar, tia Ben. Se você não conseguir escrever, não tem problema. Vamos orar pedindo para que o Senhor esteja com você nesse tempo aí. Dando sabedoria aos médicos, tirando toda preocupação, toda ansiedade, no nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar nesse momento a vida da tia Berna em tuas mãos. O Senhor é o Deus que nos conhece em profundidade, sabe exatamente cada detalhe do nosso corpo e no nome de Jesus, papai, nós declaramos, a tia Berna é curada, sarada e transformada. Nós repreendemos agora, Senhor, toda raiz de iniquidade, nós repreendemos agora, papai, toda enfermidade e declaramos a tua cura. Nós declaramos, papai, sabedoria sobre as mãos dos médicos, médicos guiados pelas tuas mãos. Senhor, eles são apenas instrumentos nas tuas mãos e nós clamamos agora, papai, para que as tuas mãos estejam sobre as mãos deles. Nós declaramos sabedoria, capacidade, habilidade. Espírito Santo esteja nessa sala de cirurgia, dando, Senhor, capacidade aos médicos. Papai, nós clamamos também para que o Senhor acalme o coração da tia Berna. Nós clamamos para que o Senhor leve a tua filha para um lugar de paz, para um lugar de tranquilidade, que todo o medo vá embora. Nós confiamos nas tuas mãos poderosas e nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai, e sabemos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. No nome de Jesus, seja com a tua filha nesse dia, no nome de Jesus. Amém. Vai tirar um nódulo no intestino. Amém. Declaro você curada, tia Berna, no nome de Jesus. Tudo vai correr bem. Os anjos já estão aí ao seu lado, no nome de Jesus.
Nós cremos nisso, Jaberna. Receba isso de todo o seu coração. E vamos continuar aqui, né, começar o nosso estudo. A gente não começou ainda. Eu estava dizendo que o Salmo 89 ele é um pouquinho comprido. Eu vou dar uma encurtada e tentar trazer para vocês aqui algumas reflexões e aplicações para nossa vida, né? Esse é um salmo que começa com louvor, né? Começa com um salmista que é chamado de Etan, o salmista que compôs esse salmo. Começa com louvor, começa com adoração e ele termina com lamentação. Geralmente é diferente, né? Geralmente a gente vê os salmos começando com lamentação e terminando com louvor. Mas dessa vez, por ser um salmo comprido, ele passa a maior parte do tempo adorando, louvando. É considerado que 70% do salmo é voltado para a adoração, é voltado para o louvor. E nesses 30%, uma parte de lamentação. Mas o que é interessante a gente saber é que, apesar do salmista reclamar em alguns momentos, ele jamais perde a sua fé em Deus, né? O tempo todo ele declara a sua lealdade em Deus. Então, não tenha para si essa parte em que ele, em alguns momentos, reclama, em alguns momentos ele questiona, como se ele não estivesse com os olhos abertos, né, para a fidelidade de Deus. Pelo contrário, ele é um salmista que declara a fidelidade de Deus, a lealdade que ele tem a Deus em todo o tempo. E esse é um salmo interessante porque ele leva... Marlene, bom dia! Tudo bom? Porque ele faz a gente pensar um pouco a respeito das nossas próprias atitudes, né? A respeito de como... Quando você acha Deus bom, né? Normalmente nós achamos que Deus é bom quando ele faz algo pra gente, ou quando as coisas estão caminhando do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria. Então a gente fala, Deus é bom, né? Mas normalmente a gente fala isso quando tudo tá bem e quando nós temos motivos para dar graças a Deus. Bom dia, Rosângela, tudo bom? Mas nós também temos a capacidade de dizer Deus é bom quando as coisas não correm do jeito que a gente imagina. Ou a gente diz, por que, Senhor? Né? Quais frases estão no seu vocabulário? Então imagine, quando tudo vai bem, normalmente a gente diz, graças a Deus, normalmente a gente diz que Deus é bom o tempo todo. Mas quando as coisas não vão tão bem, o que você diz? Você diz que Deus é bom o tempo todo? Ou você diz, por que Deus? Você questiona, né, a bondade do Senhor. Então, eu estou dizendo isso para que a gente reflita que como será que a gente tem pensado? A gente tem pensado que Deus é bom só quando ele faz algo bom pra gente? Ou a gente tem essa mentalidade de que ele continua sendo bom mesmo quando nós estamos sofrendo? Ele continua sendo bom, mesmo quando as coisas não saem do jeito que eu imaginei. E nós precisamos ter isso em mente. A gente não pode perder o foco, os olhos de que ele é bom o tempo todo. Independente se você está bem, independente se você não está bem. Independente se ele fez algo para te agradar ou se as coisas estão completamente fora do seu controle, né? Fora do seu controle. E a gente precisa ter isso em mente, porque a gente oscila muito. A gente é muito levado pelo momento que a gente está vivendo. E aí a gente enche a boca para dizer que Deus é bom, mas quando as coisas não estão tão bem, a gente fala um porquê, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Bom dia, Marcris. Deus abençoe a sua vida. Não sei seu nome, mas Deus abençoe a sua vida. E vale a gente refletir a respeito disso, né? É muito fácil. E eu tenho, assim, me pegado em várias orações, agradecendo ao Senhor e falando, Senhor, Deus é bom, você é maravilhoso, obrigado pela tua bondade. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, mas se acontecesse algo com alguém que eu amo, mas se acontecesse algo que eu não estava esperando, será que eu iria questionar a bondade de Deus? Iria me perguntar, por que Deus você está fazendo isso? Ou eu iria continuar dizendo, você é bom, Pai, o tempo todo tu és bom, independente dos resultados, né? O Márcio, Márcio, Deus abençoe você, de Cascadura, Deus abençoe você. Então a gente começa a nossa reflexão a respeito do Salmo 89, pensando a respeito disso, né? Você tem exaltado, entronizado a Deus em todo o tempo, né? Quando tudo também não vai bem? Pare para pensar. E aí vamos lá, né? Vamos para o Salmo em si. Então o salmista, nos 2 primeiros versículos, ele começa a falar da bondade de Deus, né? Então ele fala de um pacto que Deus fez com Davi. E nesse pacto que Deus fez com Davi, Deus prometeu uma dinastia eterna, né?
para a família de Davi, para a descendência de Davi. Então, o salmo inteiro, vocês vão perceber, o salmista relembrando isso, relembrando esse conceito, relembrando essa aliança que Deus fez com Davi, de que a descendência de Davi reinaria por muitos e muitos anos, reinaria eternamente. Então ele vai relembrar, esse é o contexto que você precisa entender. Nos 2 primeiros versículos, ele vai falar sobre a bondade do Senhor, né? O como eu vejo a sua bondade, Deus, e aí ele fala: as bondades do Senhor cantarei perpetuamente. Eu vou cantar para sempre a tua bondade. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus. Então aqui ele está manifestando e dizendo o quanto ele é fiel a Deus, porque ele sabe que Deus também é fiel com ele. Então ele diz, eu vou cantar para sempre. Todos vão saber, eternamente as pessoas vão saber, vão ver que o teu louvor está continuamente nos meus lábios, né? E essa é uma postura boa para se ter, boa para um adorador ter. Uma postura de ter o louvor continuamente nos nossos lábios. Quando a palavra diz, vou cantar perpetuamente, é cantar independente das circunstâncias. É cantar quando as coisas vão bem e quando as coisas também não estão bem, né? É cantar em todo o tempo. Aí ele vai continuar dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre. Aqui ele fala exatamente do que eu disse no começo. Ele está retrazendo à memória o pacto que Deus fez com Davi, né, de estabelecer a descendência de Davi eternamente, que o trono de Davi reinaria eternamente. E aí ele continua falando, os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? Então ele ressalta a aliança que foi feita com Davi e na sequência ele entroniza, ele engrandece, porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus de aliança. E quando a gente entende que Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele fala, realmente nós ganhamos muitos motivos para adorar a Deus, para entronizar e dizer que ele é poderoso. O problema é que por muitas vezes a gente parece se esquecer que o nosso Deus é um Deus que cumpre aquilo que ele fala. Ele é um Deus que cumpre as alianças que ele promete, né? Muitas pessoas ali, quando a gente, não sei aqui quantos são casados, mas quando a gente casa, né, a gente está ali firmando um compromisso com uma outra pessoa diante de várias testemunhas, diante de um pastor, diante de um padre, eu não sei qual foi a circunstância que você se casou, mas é firmada uma aliança. E o ser humano é diferente de Deus, porque muitas vezes não cumpre essa aliança, né? E por muitos motivos, tantos casamentos, né, se desfazem. Por quê? Porque a aliança ela não é cumprida até o final, né? E isso é um exemplo, eu posso dar o exemplo do casamento, mas eu poderia falar de tantos outros exemplos de alianças que são firmadas, parcerias que são firmadas, né, entre os homens e são desfeitas, porque o homem não tem a mesma capacidade que Deus tem de cumprir a palavra dele, e Deus cumpre a palavra dele. Então se Deus te falou algo a respeito de qualquer coisa da sua vida, tenha certeza, ele vai cumprir o que ele falou, porque ele é diferente de nós, né? Nós temos a nossa humanidade, a nossa carnalidade, e Deus ele é poderoso. E esse salmista sabia dessa identidade de Deus, de um ser que cumpre as promessas, né? Nós temos aí o arco-íris, que para mim é um marco, né, de como Deus cumpre aquilo que ele fala. É um marco, é uma aliança que aparece no céu pra gente e vira e mexe para mostrar a identidade de Deus, que ele é aquele que cumpre promessas, ele é aquele que cumpre o que ele fala. E a gente precisa ter isso em mente, né? Porque quando a gente tem isso em mente, a gente sabe com quem que a gente está falando. E você está falando com um ser muito sobrenatural, muito poderoso, muito grandioso, que vai além da sua compreensão. E aí, vamos continuar. Nessa outra parte, ele vai comentar sobre algumas derrotas que Israel já passou, mas que ainda assim Deus deu vitória, né? Deus deve ser em extremo, tremendo na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado. Continua aqui a sua adoração, né? Eu tô pulando algumas partes, tá? Porque o salmo é grande e eu quero explicar todo o contexto para vocês. Aí ele fala, tu quebraste a Raabe. E aí quando você escuta falar Raabe, meu Deus, o que é isso? É um título para Egito, né? O Egito se levantou contra o povo de Israel, mas ele foi quebrado, né? Como se fora ferida de morte, espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso.
Então Davi está dizendo, Davi não, o salmista está dizendo aqui que aqueles que se levantaram contra o povo de Israel, os inimigos foram destroçados, né? Foram despedaçados, porque a mão poderosa e imponente de Deus estava sobre o povo de Israel. Ou seja, ele está relembrando aqui os grandes feitos de Deus. E aí depois ele vai continuar dizendo: Teus são os céus, tu é a terra, o mundo, a plenitude, o Senhor fez todas as coisas, né? Então ele tá querendo, na verdade, dizer que não há o que possa impedir a autoridade de Deus. E a gente tem que ter isso em mente. Se tudo é do Senhor, existe algo que ele não pode fazer? Existe alguma coisa que é impossível demais? Porque quando a gente limita o poder e a autoridade de Deus, a gente simplesmente tenta colocar Deus, por muitas vezes, dentro de uma caixa da minha compreensão. Eu olho para uma situação e falo: eita, isso Senhor, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei, as coisas estão meio perdidas, a gente parece ficar sem esperança. E como que isso acontece? Quando isso acontece? Quando eu coloco Deus dentro da minha caixa. E dentro da minha caixa existe ali limitações. E para Deus não existe limitação. É isso que a gente precisa entender. O nosso Deus é ilimitado em poder e glória. Então, se você olha para um problema e se existe algum problema na sua vida que você acha que não tem solução, é porque você está olhando com seus olhos. Porque não existe nada, exatamente nada, que Deus não possa fazer. Ele pode fazer todas as coisas. E quando a gente coloca Deus dentro dessa caixa, é porque a gente está com o nosso olhar limitado para Deus, para o poder de Deus. O nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e talvez você possa pensar: mas isso não depende, isso depende de uma outra pessoa. Para o meu milagre chegar, dependo de fulano, depende da mudança de alguém, da transformação de alguém. Você acha que Deus não pode transformar quem Ele quiser? Ele transforma Saulo, um perseguidor, para Paulo, um pregador, aquele que anuncia a palavra do Senhor. Ele passa a ser perseguido também. Ou seja, não existe nada, exatamente nada, que não passe nada pela sua cabeça que Deus não possa intervir. Às vezes, quando eu estou em uma situação que permanece, sabe aquela situação que você continua, que você não sai daquele, fica naquele limbo, você fica lutando constantemente contra aquilo, e parece que as coisas não mudam? Quando eu passo por uma situação como essa, vira e mexe, eu tenho o sentimento, uma sensação no meu coração de que aquilo vai continuar, de que aquilo vai permanecer e de que as coisas não vão mudar. E o Espírito Santo, ele mais do que rápido me fala: eu posso fazer todas as coisas. Na sua cabeça, na sua mente não existe saída. Na sua cabeça não existe solução. Mas para mim, eu posso todas as coisas. E a gente precisa se apropriar dessa verdade. E esse salmista sabia disso. No entanto, ele está aqui dizendo, falando que não há nada no mundo inteiro que possa impedir a autoridade de Deus. Guarda essa aí pro seu coração. E aí a gente vai continuar dizendo assim, lá no versículo 13. Vocês estudam aí com a Bíblia aberta? Só por curiosidade. Depois me falem. É bom, tá? Porque vocês vão marcando, vocês podem depois, quando vocês lerem, vocês vão... é verdade, já estudei isso. É importante. Tu tens um braço poderoso. Forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e juízo, em outras versões vai falar justiça e retidão, são a base do seu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, olha só, gente, que legal a gente saber disso. Justiça e retidão são a base do trono de Deus. Então, existem pilares. O trono do nosso Pai poderoso, ele é fundado, ele é fundamentado em alguns pilares. E quais são esses pilares? Justiça e retidão vão à frente, vão adiante de Deus. Ou seja, você não vai ser vítima de nenhuma injustiça. Você está simplesmente escolhendo seguir aquele que tem como pilares justiça e retidão. Faz as coisas certas, da maneira correta. Firmado em pilares celestiais, né? Tenha isso em mente. E aí, o versículo 15 vai falar sobre... É verdade, nós limitamos tudo. Sim. Isso aí, Rosângela, com a Bíblia. A gente limita muito o poder de Deus. Infelizmente, a gente tem que ter mais fé. No versículo 15 vai falar bastante até sobre a essência da nossa escola, né, que a gente fala muito o tempo todo de alegria, de felicidade, e aí vai falar assim: bem-aventurado. Toda vez que você escutar bem-aventurado na Bíblia como é feliz, como são alegres, né? Leia dessa maneira. Então, como é feliz o povo que conhece o som festivo, como é feliz o povo que adora, o povo que sabe adorar. É isso que a palavra está dizendo. Como é feliz aquele que sabe adorar o Senhor, aquele que conhece o som de festa do céu, né?
esse povo que é feliz andará com o Senhor na luz da tua face. Ou seja, nós contaremos com a mão poderosa de Deus na nossa caminhada. A gente vai contar com o brilho de Deus iluminando os nossos pés na nossa caminhada. E fazendo isso, nós seremos felizes. As pessoas olharão pra gente e vão falar, nossa, como que é feliz esse povo que já conhece a palavra, que já conhece esse som festivo. O que que nos faz ser feliz? O que que nos faz ser alegre? A adoração. Entender que esse é o nosso lugar. Por quê? Porque a gente vai passar por momentos de tristeza? Vamos passar. Vamos chorar? Vamos chorar. Vamos sofrer? Vamos sofrer. Mas a gente sabe pra onde voltar. E a gente sabe que pra esse lugar, por onde a gente volta, transforma no nosso coração. A gente chega de um jeito e sai de outro jeito. Sai transformado. Ou seja, é feliz o tempo todo. Mesmo que eu tenha ali picos de tristeza, mas eu sei para onde voltar. Eu vou para a adoração, eu vou para os braços do meu pai, eu vou para os pés do meu pai. E ali eu tenho a minha situação, o que eu estou sentindo é transformado naquele momento. Guarde isso. Aí eu vou falar de alegria de novo no versículo 16. Em teu nome se alegrará todo o dia, e na tua justiça se exaltará. Quando diz se alegrará todo dia, quer dizer, em teu nome nós nos alegraremos diariamente. Faz parte do meu estilo de vida, ter essa alegria no meu rosto, ter essa engrandecer o Senhor também com a minha expressão, faz parte. Então tenha isso como estilo de vida. Se você tem andado mais triste do que alegre, reveja porque está errado. A gente pode sim viver momentos de tristeza, momentos de dor, mas o nosso estilo de vida mais parte do nosso tempo, 70% do nosso tempo precisa ser alegre e não triste, não preocupado, e não angustiado, e não cabisbaixo. Se você está se sentindo assim, vá para o trono, vá para os pés do Pai, que Ele é capaz de transformar a nossa expressão, o nosso sentimento naquele momento. E aí ele fala, pois tu és a glória da tua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Então ele está querendo dizer que se Ele é a nossa glória, se Deus é a nossa glória, se Deus é a nossa força, quem na verdade tem sucesso em alguma coisa não somos nós, né? Porque às vezes a gente tem um bom resultado em alguma coisa, a gente pensa que aquilo foi nosso fruto, que aquilo é nosso fruto. E não, essa palavra está dizendo que quem interfere no nosso resultado é Deus. Quem nos permite viver glória e força é o Senhor, né? Tenha isso em mente, porque o mérito é dele. O tempo todo o mérito é dele, o mérito não é seu, né? Então tenha isso em mente, que ele é quem interfere nos nossos resultados, não você com a sua capacidade, com a sua inteligência, com a sua habilidade, é ele quem interfere. E aí ele fala, porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso rei. E aí, no versículo 19 aqui, em seguinte, ele vai falar sobre a intervenção de Deus na vida de Davi, sobre como Deus escolheu Davi. Por quê? Porque todo esse contexto aqui, né, relembrando para vocês, é um contexto de que Deus firmou um pacto com Davi, de que Davi reinaria para sempre, a descendência de Davi permaneceria para sempre, e ele está aqui relembrando as coisas, vendo a fidelidade de Deus, e aí aqui ele vai relembrar como Deus escolheu Davi. Aí ele vai falar, então em visão falaste ao teu santo e disseste, socorri um que é esforçado, exaltei a um eleito do povo. Ele está falando de Davi, né? Ele está falando que ele escolheu uma pessoa que era esforçada. Eu gosto tanto dessa palavra, esforçada, porque eu me identifico com ela, porque por muitos momentos eu não me vejo uma pessoa habilidosa, talentosa, mas eu me vejo como uma pessoa esforçada. E às vezes é tudo que você precisa, se esforçar. Às vezes a gente olha pro outro e fala, meu Deus, que menina talentosa, olha como é que canta, olha como é que fala, olha como é que pinta, olha como é que dança, olha como é que evangeliza, olha como é que ora. A gente valoriza muito o outro. E tudo bem, você pode se inspirar no outro. Mas nem sempre Deus vai chamar aquele que é talentoso. Porque às vezes o talentoso está distraído, está pensando em outra coisa. Mas o esforçado, como foi o caso de Davi, a gente vê que Deus escolheu aquele que estava se esforçando para ser bom, aquele que estava se esforçando para ter um coração puro, e foi o esforçado. Então não limite achando que Deus só vai chamar, mas eu não me sinto talentosa para nada. Mas você é esforçada, você se esforça em agradar a Deus, você se esforça em chamar a atenção de Deus de alguma maneira, porque Deus chamou um homem esforçado, e esse homem foi Davi. E ele pode te chamar também, né? Então esforce-se para chamar a atenção de Deus.
Porque nesse caso, né, aqui fala, exaltei a um eleito do povo. Deus exaltou a Davi. Deus exaltou aquele que estava se esforçando, né? Então não tire o mérito do seu próprio esforço. Faça. Para mim a pintura profética, a arte profética, ela é um exemplo disso, porque eu não sou talentosa. Se você pegar quadros de algumas pessoas, eu fico, meu Deus, minha nossa, Jesus, como as pessoas podem imitar desse jeito? Mas eu me esforcei e Deus tem me honrado, Deus me honrou nessa caminhada, né, até aqui. E eu sei que Ele vai continuar honrando. Então faça, escolha e Deus vai abençoar e te honrar na sua caminhada, tá? Não fique esperando chegar um talento assim na sua mão, não. Você pode orar por esse talento? Pode orar, mas esforce-se também, Deus se agrada disso. E aí ele vai falar, achei a Davi, né? Tava procurando um que era esforçado, elegia uma pessoa, achei a Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi, com ele a minha mão ficará firme, o meu braço fortalecerá, o inimigo não vai importunar, vou derribar os inimigos dele, minha fidelidade e minha bondade estarão com ele. Eu tô resumindo, tá? Vou colocar a minha mão à sua direita, ele me invocará dizendo, tu és meu pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Também por isso lhe darei o lugar de primogênito. Ou seja, Deus, aqui a gente tem uma menção de que Davi foi escolhido, e ele não só foi escolhido, Deus capacita aquele que chama, pura verdade. Isso mesmo, Márcio, Deus capacita. Então aqui Davi está dizendo, o Senhor está dizendo que ele escolheu Davi, que ele escolheu ser com Davi, abençoou a sua descendência, estava abençoando o seu reinado, repreendendo os inimigos, aqueles que se levantavam contra ele. Continua falando aqui do tempo em que Deus esteve com Davi, né? E aí eu quero caminhar logo na sequência para o versículo 34, tá? O versículo 34, o salmista vai falar assim, não quebrarei o meu concerto, a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então a gente estava relembrando, né, que nosso Deus, ele não mente, ele cumpre aquilo que ele promete. E aí a gente pode refletir e trazer aqui pra gente, né, que o povo pode até estar sem fé, você pode até estar sem fé para alguma coisa na sua vida, mas Deus não pode negar a si mesmo. Eu tô sem fé, o Senhor prometeu, mas faz tanto tempo, as coisas são tão diferentes. Você pode até estar duvidando, mas Deus não pode negar a sua essência. E a essência de Deus não mente. A essência de Deus, ela cumpre o que promete. Então, mesmo sem fé, por muitas vezes nós vamos receber. Se Deus te prometeu algo, Ele vai cumprir, mesmo que você não tenha fé para isso. Por quê? Porque o nosso Deus, ele não consegue negar a si mesmo. E a essência dele é boa. Bom dia, Daniel. Deus abençoe a sua vida. A essência de Deus é uma essência de verdade, é uma essência que cumpre os seus propósitos, que cumpre aquilo que ele fala. Tenha isso em mente, porque nós falhamos por muitas vezes em não crer, em duvidarmos, mas ele não. Ele nunca vai falhar. E aí no versículo 39 que a história muda um pouco, né? Que vai falar sobre a derrota do povo de Israel. Então Deus escolheu a Davi, capacitou Davi, falou que ia ser com Davi para sempre, e Davi é abençoado naquilo que ele faz. Só que a partir desses versículos, né, dos versículos a seguir, a gente vai ver que o povo de Israel vai sofrer uma derrota, eles vão perder. Só que, por muitas vezes, e eu quero que vocês entendam isso, a gente passa por algumas derrotas que a gente acha que é o fim da história, né? Eu perdi essa batalha e acabou a história. Mas não, existe uma sequência de batalhas que são travadas. E essa derrota que o povo de Israel passou era uma derrota temporária. A vitória, ela chegaria no tempo certo. Mas quando a gente passa por uma derrota, a gente tem a sensação que aquilo acabou, que, nossa, meu Deus, sou derrotada. E a gente leva esse sentimento pra gente, a gente leva às vezes até um ressentimento. E o salmista faz isso aqui. Ele se ressente com Deus. Ele se entristece, porque ele relembra primeiro as coisas que Deus fez e ele pensa, o Senhor não falou que seria conosco, né? Então ele faz algumas queixas para Deus, ele reclama, e ele apresenta essas queixas diante de Deus. Mas é legal a gente ver que no último versículo, apesar dele apresentar essas queixas depois de uma derrota de Israel, né, achando que era o final da história e não era, outras situações viriam. Então ele apresenta tudo isso e no final, no último versículo, ele vai falar, bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Então é meio que a nossa postura, a gente tem que entender que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Então se as coisas não saíram do jeito que você imaginou, não quer dizer que ele perdeu o controle, né? Você pode reclamar, você pode chorar, mas tenha sempre no final um louvor para esse Pai tão maravilhoso. Então você apresenta diante dele e fala, Senhor,
Mas eu sei que em todo tempo o Senhor é bom. Bendito seja o Senhor para sempre. Que assim seja, né? Que é o que o amém quer dizer. E aí eu quero finalizar dizendo para vocês que por muitos momentos da nossa vida a gente tem a sensação de que uma derrota é o final da história. E não é. Para esse salmista, talvez ele estivesse pensando que Deus tinha perdido, né? Que Deus prometeu tanta coisa, mas agora a gente acabou de ser derrotado por um outro reino, por um outro país. E fica aquela sensação de derrota, né? E de que as coisas terminaram desse jeito. Mas qual foi a promessa de Deus? Pense comigo. Qual foi a promessa de Deus para Davi? A promessa de Deus para Davi foi de uma dinastia eterna. Foi de que a sua descendência permaneceria no trono para sempre. Talvez quando o reino foi substituído por outro reino, muitas pessoas podem ter ficado com a impressão de que o Senhor perdeu, de que ele não cumpriu o que se prometeu. Mas, quando eu olho para a história toda, eu vejo um descendente de Davi nascendo em Belém. Eu vejo um descendente de Davi chamado Jesus nascendo. E esse Jesus tão poderoso, ele não vai perder para ninguém. Quando ele morre, muitas pessoas podem pensar de novo que Jesus perdeu, que a promessa não foi cumprida, mas ele ressuscita. E aí ele reina eternamente. E o que eu quero dizer para vocês é que os nossos olhos, por tantas vezes limitados, a gente tem numa derrota como o final da história. Mas o contexto e toda a cronologia da Bíblia, toda a história da Bíblia vai nos mostrar que Jesus venceu, que um descendente de Davi nasceu, que um descendente de Davi reinou, que um descendente de Davi permanece até hoje vivo, venceu a morte, um descendente de Davi. Então esse salmista, talvez naquele momento, no contexto em que ele escreve, ele tenha a impressão de que Deus perdeu, de que a vitória não foi firmada. Mas quando nós entendemos que Jesus, ele realmente viveu e venceu todas as coisas, a gente entende que a Vivian entrou, a Vivian do milagre de ontem, glória a Deus pela sua vida, Vivian, Deus abençoe você. Nossa, eu fiquei muito impactada com o seu testemunho, compartilhei lá na escola e fiquei muito, muito feliz. Deus abençoe a sua vida por esse milagre, glória a Deus, você deve estar extasiada, né? Eu nem dormi direito, você acredita? Que eu fui dormir pensando nisso, acordei pensando nisso, porque Deus é muito lindo e cuida da gente nos mínimos detalhes. Deus é bom. E eu tava falando aqui, Vivian, a gente estuda todas as manhãs um salmo, e hoje é o Salmo 89. E nesse salmo, Davi, existe uma promessa, a promessa de que Davi reinaria para sempre. Mas em algum momento, Davi perde, né? O povo de Israel perde. E as pessoas ficam naquela coisa, poxa, mas você não prometeu que a descendência de Davi reinaria para sempre? Por quê? Porque a nossa mente, ela se firma em pensamentos que tem que ser desse jeito, só vou ter vitória se for desse jeito, só vou conquistar algo se for do jeito que eu imaginei. E quando as coisas saem do controle, saem daquilo que eu imaginei, daquilo que eu projetei, a gente tem a sensação de derrota. E não é verdade. O povo aqui pensava que estava derrotado. Só que a vitória vem no final. A vitória vem quando Jesus é escolhido e é o descendente de Davi, né? Ou seja, o nosso olhar por muitas vezes é limitado, gente. Eu quero que vocês entendam essa verdade. Tava lendo Daniel, glória a Deus. O nosso olhar, por muitas vezes, ele é limitado. Mas abra sua mente, porque o nosso Deus é criativo na forma de operar milagres. O nosso Deus é criativo na forma de conduzir a história da nossa vida. Então você pode até ter a sensação de derrota hoje, de que as coisas não estão no seu controle. Mas ele é criativo. E ele sempre tem uma saída, uma alternativa diferente para nós, né? Então entenda as alternativas de Deus, né? Como uma saída diferente para você. Ele tem essa realidade para você. O descendente de Davi, Jesus, ele reina e vai reinar para todo sempre. Então o salmista não estava errado em acreditar que o Senhor ia cumprir a sua promessa com Davi. Ele cumpriu. Ele cumpriu na vida de Davi, ele vai cumprir na sua também, porque ele não é homem para mentir. Então aquilo que ele falou vai acontecer, mesmo que não seja no seu tempo e do seu jeito. Vai acontecer. E acredite, do jeito de Deus é sempre muito melhor do que o nosso jeito. Então leve essa verdade pro seu coração, tá bom? Nós vamos orar agora, clamando por isso, clamando para que Deus possa mesmo trazer essa sensação de vitória, que você não ande como derrotado, né? Mas que você ande com a cabeça erguida, sabendo que por mais que você pareça estar perdendo em algum momento, a história pode virar, o jogo pode virar, tá bom? Vamos orar por isso, para que Deus fortaleça a sua fé nessa manhã de terça-feira. Pai,
Obrigada por compartilhar essa palavra conosco. Obrigada por nos mostrar que nem sempre aquilo que a gente considera ser o final da história é o final da história. Para muitos, Senhor, por muitas vezes, vivendo cabisbaixo, com sentimento de tristeza, com sentimento de derrota, nós repreendemos essa sensação, nós repreendemos esse sentimento. Nós não somos movidos, papai, por aquilo que nós sentimos, nós somos movidos, papai, por aquilo que nós cremos, e nós cremos no teu poder, nós cremos na tua palavra, nós cremos na tua fidelidade, nós cremos naquilo que foi dito e prometido para nós, papai. Muito obrigada pelas tuas promessas, e nós te pedimos perdão. Perdão pelas vezes em que duvidamos, que questionamos. Perdão pelas vezes em que perguntamos por que, Senhor? Perdão, Senhor. Nós confiamos na tua mão poderosa. Nós confiamos na tua bondade, no teu amor. E em todo tempo o Senhor é bom. Independente do momento de dor, independente do momento de alegria, em todo tempo o Senhor é bom. E nós queremos aprender a te louvar, papai, em todo tempo. Mesmo em meio à dor. Mesmo em meio à tristeza. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo quando as coisas não estiverem do jeito que a gente imaginou um dia, nos ensine a te louvar, Senhor. Nos ensine a te louvar em todo o tempo. O mundo tem vivido momentos tão difíceis e para tantas pessoas está sendo tão difícil, papai, te adorar e te exaltar. Mas nós clamamos, Senhor, para que o Senhor coloque essa alegria dentro delas e a convicção, Senhor, de que esse mundo é só uma passagem, papai. Nós sabemos que na eternidade não haverá mais dor, na eternidade não haverá mais sofrimento. Na eternidade não haverá mais morte, Senhor. Nós só desfrutaremos da tua presença para sempre. E esse é o maior presente que a gente pode ter um dia, Senhor. Eu anseio por esse dia. O meu coração anseia estar contigo eternamente, papai. No nome de Jesus, eu te peço que o tempo em que a gente estiver aqui nessa terra, que o Senhor seja conosco, pegue nas nossas mãos e nos conduza, alivie a nossa dor, alivie o nosso sofrimento e nos ensine, papai, a ter um coração puro, um coração limpo, um coração como o teu, um coração que te agrada em todo o tempo. Nós te amamos, Jesus. Você é precioso demais. Você é o nosso amado. Você é o desejado dos nossos corações. Nós te amamos. Fica conosco hoje. Nos dê um dia abençoado. E nos dê mais oportunidades, papai, de engrandecer o teu nome, de falar do teu nome, de fazer diferença e transformar, papai, a nossa realidade. No nome de Jesus. Amém. Nossa, Deus é tão bom, né? Amém. Amém. Deus é muito bom. Deus é maravilhoso. Leve isso para sua vida e talvez você vá encontrar com alguém que precise de uma palavra como essa hoje. Lembre dessa palavra. Aquilo que edificou seu coração pode edificar o coração de alguém também. Então, compartilhe, né? Não fique só para você. Divida aquilo que Deus compartilhou com você essa manhã, com as pessoas ao seu redor. A palavra não é só pra gente, é pra todos, né? Ao nosso redor, o Senhor quer alcançar a todos, não só você. Ele ama a todos, não só você. O milagre que a Vivian viveu ontem é pra todos, é pra outros enfermos também terem esperança. Quando a gente testemunha, a gente faz viver o testemunho de novo, a gente faz acontecer de novo no nosso próprio coração, porque todas as vezes que a gente lembra de um milagre, o nosso coração se edifica e se enche de fé de novo. Então fale e repita, né, as boas novas, aquilo que Deus tem feito na sua vida, espalhe, né, esse bem, essa alegria que Deus tem feito dentro de você. Foi Salmo 89, Vivian, que eu compartilhei, tá? Depois vê lá no IGTV. Bom, gente, é isso. Obrigada aí pelos companheiros fiéis. E como a Vivian falou, não importa a quantidade. Você falou no seu story, eu achei o máximo. Por quê? Porque às vezes a live não tem muita gente. Mas o que importa é que tem gente com fome e sede de Deus, de compartilhar a palavra, de aprender. E é isso que o Senhor precisa, de um coração, né? Um coração disponível, um coração disposto, aí Ele faz, né? Ele não precisa mais do que isso. Ele precisa só da nossa vontade, da nossa sede, da nossa fome, né? Glória a Deus, gente, pela vida de vocês. Tenham uma terça-feira abençoada, cheia de alegria, cheia da presença do Senhor, tá bom? Beijos pra vocês e até amanhã com o Salmo 90, no nome de Jesus. Tchau, tchau!